Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel, novamente com um vídeo. E este meu vídeo de hoje destina-se a falar sobre as qualificações dos obreiros, os nomes que eles recebem na palavra de Deus. Fala-se muito sobre isso e eu não estou em defesa de ninguém, estou em defesa da palavra. Quando eu falo pastor, estou falando de um homem pastor, um servo de Deus. Não estou falando de um aventureiro que lá no mundo não consegue nada e se enfia dentro da igreja para enganar o povo de Deus. Nós temos na palavra de Deus pelo menos 35 nomes dados aos servos de Deus que militam a boa milícia do Evangelho. Eu vou citar o nome que é dado a esses obreiros e também os versículos. E depois vocês podem olhar em casa com mais cuidado e podem até tirar um estudo bíblico sobre isso. Então vamos ao primeiro. A palavra do Senhor chama primeiro de pescadores de homens. Está em Mateus capítulo 4, versículo 19, e Marcos capítulo 1 e 17. O pescador de homem é talvez a maior qualificação que se pode dar a um homem que está em busca das almas perdidas. Segundo, nós temos ceifeiros. Está em Mateus capítulo 9, versículo 38. Depois temos a candeia. João capítulo 5 e versículo 35. Depois temos os apóstolos. Mateus capítulo 10, versículo 2. Atos capítulo 1 e 2. Temos também em sexto lugar profetas. Efésios capítulo 4, versículo 11. Temos também doutores. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Efésios capítulo 4, versículo 11. De número 7 temos pastores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Temos também evangelistas. Efésios capítulo 4, versículo 11. Em nono lugar temos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Temos também anjos das igrejas. Em décimo lugar, Apocalipse capítulo 1, versículo 20. E temos também, em 11º lugar, defensores da fé. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Em 12º lugar, temos anciãos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Em 13º lugar, temos homens de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Temos 14º lugar, mensageiros das igrejas. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 28. Em 15º lugar, temos ministros de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4. 16º lugar, ministros de Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 16. 17º lugar, ministros do Evangelho. Efésios capítulo 3, versículo 7. 18º lugar, ministros da palavra. Lucas capítulo 1, versículo 2. Em 19º lugar, ministros do Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 20º lugar, ministros da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24 e 25.
21º lugar, ministros da retidão. 2 Coríntios, capítulo 1, ou melhor, capítulo 11, até o de número 15. De número 22 temos bispos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Pregadores, Romanos, capítulo 10, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 2, meu melhor, versículo 2 a 7. Temos também 24º lugar, pregadores da retidão. 2 Pedro, capítulo 2 a 5. 25º lugar, servos de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 1. De número 26, servos do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. 27º lugar, servos de Deus, servos de Jesus Cristo. Filipenses 1 e 1. 28º lugar, servos da igreja. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. 19º lugar, dispenseiros de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 7. Em 30º lugar, temos dispenseiros da graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. 31º, dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. De número 32, temos testemunhos, ou melhor, testemunhas. Atos, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 5, versículo 32. E temos também de número 33, cooperando com Deus, ou cooperadores de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. De número 34, temos semeadores. Marcos, capítulo 4, versículo 3 a 20. E 35º lugar, pastores. 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Meus queridos irmãos, eu não gostaria de criar uma polêmica sobre este assunto. Muito se fala sobre isso porque muita praga ruim entrou dentro do Evangelho. Mas a palavra do Senhor defende a posição do obreiro. Está garantido na palavra. E ninguém pode dizer que isso não está na palavra. Porque está. Portanto, se você é um servo de Deus, saiba que a sua posição como pregador, como servo de Deus, está garantido na palavra. Não importa o que pensem a seu respeito, se pensam bem ou se pensam mal, mas o Senhor é contigo por onde quer que andares. E quando as tribulações vierem sobre ti, tenha em mente que o Altíssimo está olhando o teu trabalho. Quer você produza muito ou quer produza pouco, de acordo com a força que tu tens. O Senhor é contigo. Portanto, não desanime de levar a semente, a palavra do Senhor, onde quer que seja. Você que está nesses lugares distantes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. O Senhor é contigo. Ore pelos enfermos. Anuncie que Cristo está voltando. Eu me criei na igreja e sempre ouvia que Cristo estava voltando. E ouvia dizer que ia chegar um tempo que pessoas iam dizer que Cristo não voltaria. Chegamos a estes dias, que diz que Cristo volta fora da história. Eu nem sei o que é isso. E eu não sei que alguém possa me explicar, não sei, mas eles falam isso. Eles querem ser indiferentes, querem ser interessantes, querem serem famosos, querem serem ricos. Mas, segundo a palavra de Deus, são nuvens sem água, cisternas vazias, rotas, sem a graça de Deus. O pregador sem a graça de Deus é mesmo que o cozinheiro que vai para a cozinha, não tem sal, não tem açúcar, não tem cominho,
não tem ingredientes para fazer a comida saborosa. A palavra de Deus é o pão do céu que está entre nós e podemos nos alimentar dia e noite. Aonde você estiver, saiba que o Senhor é contigo. Amém. Muito obrigado a todos vocês.